Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso querido Eletrônica Fácil, a família Eletrônica Fácil. Estamos aqui, eu, professor Rodolfo, e vocês, nesse momento super importante e especial, para a gente aprender mais um conteúdo show de bola sobre o mundo da eletrônica, tá? E eu escuto essa pergunta diariamente, já semanalmente, mensalmente, anualmente, infinitamente dos meus queridos alunos, e hoje eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês, ó. Como calcular o resistor para cada tipo de LED. E aí, não vamos fazer uma aula comum, uma aula qualquer, né, pessoal? Vamos trabalhar com matemática, vamos trabalhar com conteúdos específicos, vamos trabalhar aqui com tabelas, enfim. Fica até o final desse vídeo que está simplesmente show de bola. Beleza? E vamos nessa! Pessoal, é o seguinte, tá? Não esqueçam, tá? Que nós temos um material didático feito com muito carinho para todos vocês. Se vocês não baixaram ainda, não esqueça de clicar aqui embaixo no link para você baixar o nosso e-book do curso de Eletrônica Fácil, ou aqui em cima, enfim, onde tiver um link aqui, aproveite para baixar esse conteúdo show de bola, tá bom? Bem, aqui nós temos um circuito, ó, que basicamente tem três dispositivos muito importantes do mundo da eletrônica. E o primeiro passo, sempre quando você vai analisar um circuito ou uma placa, seja o que for, é sempre você identificar o sistema, identificar, reconhecer, interpretar o que está nele. Então vem comigo, ó. Nesses três dispositivos, o que significa essa simbologia aqui? VCC, tensão em corrente contínua, tá? Uma fonte de tensão com polaridade fixa. Barra maior positiva, barra menor negativa. Esse componente aqui, o que nós temos? Resistor. Esse componente aqui, diodo com seta emissor de luz. LED. Bem, e aí o que acontece? O que acontece é o seguinte. Muita gente fala assim, professor, põe 330 ohms que funciona para o resistor do LED. Professor Rodolfo, põe um K. Um K serve para tudo. É tão fácil. Bota um K lá que vai arrepiar o LED. Ah, bota 10K lá que 10K acende um pouquinho, mas não queima também, tá tudo bem. Alguns até, professor, bota o LED direto lá e ele que aguenta a parada. Pessoal, tudo isso não está totalmente certo, nem totalmente errado, porque para a gente concluir, provar e justificar tecnicamente as coisas, você precisa ter conhecimentos específicos e atrelados, tá? Matematicamente baseados e garantidos. Então vem comigo, ó. Bem, a primeira questão é a seguinte, os LEDs, tipicamente, eles vão trabalhar com uma tensão ali de 1.8 a 3,5, tá? De 1.8 a 3,5 volts. O que determina tipicamente a tensão do LED? É a sua cor e a sua potência. Por exemplo, você tem alguns LEDs aí azuis e brancos que eles vão trabalhar tranquilamente em 3 volts até 3.5 volts. E tem alguns super LEDs ou ultra LEDs que trabalham até com mais, até 4 volts, dependendo da situação. LEDs de ultra mega alta potência. Aqueles que você, a hora que ele acende assim, você olha, pelo amor de Deus, nossa, aquele flash lá, né? Ok? Então o que determina a tensão do LED é a cor e a potência tipicamente, tá? Mais uma tensão padrão que nós usamos para dimensionar o resistor do LED em muitos circuitos é tipicamente 2 volts, é uma tensão média, tá? Depois eu vou colocar nos materiais complementares aqui uma tabela, tá bom? Colocar uma tabela aí, a partir da cor do LED, a sua determinada tensão, tá? Em corrente quiçá. Fechou? Então, beleza. Só que aí se você sabe que o LED vai trabalhar com uma tensão média dele, seja 2, seja 2,5, seja... O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tipicamente o LED, se você for colocar ele para ele funcionar, na maioria dos equipamentos você está enrolado, meu querido. Por quê? Porque basicamente, quais equipamentos que basicamente ele vai ter nele? 2 volts apenas, 3 volts apenas. Difícil, né? Por quê? Porque a maioria dos equipamentos vai ter uma fonte lá de 12, de 15. Sistema com microcontroladores 5 até 3.3, dependendo do tipo do microcontrolador, né? Quando você não tem aquele LED lá logo na entrada do equipamento,
que ele é alimentado tal, com 127 ou 220 volts, passa por um resistor tal ali, e com 127 volts passa por um retificador de meia onda e já liga ele numa tensão bem alta, por exemplo, lá uns 50, 60, até 70 volts, dependendo. É lógico que tem várias estratégias para fazer isso, mas enfim. A moral da história é que esses 2 volts aqui, que é a tensão do LED, dificilmente você vai encontrar. Eu tenho aqui só 2 volts só para acender esse LEDzinho. Então, moral da história, se eu pegar qualquer tensão maior do que 2 e fizer isso aqui, ó, eu pego a tensão e ligo diretamente no LED, desse jeitão aqui. Se eu pegar a tensão e ligar diretamente no LED, qual é o risco que eu corro diretamente? De eu ter uma queima inevitável desse dispositivo. Por quê? Porque o LED ele não foi feito para trabalhar com mais do que sua tensão nominal. Inclusive tem LEDs que são amarelos e outras cores também, e quando você liga com uma tensão nele maior do que a que ele suporta, assim como vai gerar uma alta corrente também, ele chega a mudar a cor, tá? O amarelo vira laranja, está quase explodindo ali, por quê? Você está gerando um overvoltage, uma sobretensão nele, tá? Então, qual que é a sacada? A sacada é a seguinte, você vai pegar uma tensão e vai alimentar o seu LED para ele funcionar. Se você ligar direto, a única coisa que garante que isso aqui vai funcionar é que essa tensão, essa fonte geradora que vai estar aplicada aqui sobre os terminais do LED, que são o anodo e o catodo, seja apenas de 2 volts, ou a tensão nominal, dependendo da cor, né? 3,5, dependendo da cor, tá? 1,8. Então, qual que é a parada? A parada é a seguinte, o LED, todo LED precisa de um braço direito. Não sei se esse aqui é o braço direito ou esse aqui, dependendo do que você está assistindo aí. Mas o LED ele precisa de um braço direito para quê? Para que ele fale assim, ó, ô meu amigo, ô campeão, segura um pouco de tensão aí, porque aqui é 2 volts só, cara, me ajuda aí, faz essa pra mim, me ajuda aí, cara. E quem que é esse cara? É o cara que resiste, né? Então é o cara que vai limitar aquilo que o LED precisa, que são os resistores. Então veja, é correto afirmar que basicamente todo LED tem que ter um resistor limitador? Olha, em 90% das aplicações sim, talvez 10% não, porque vai ter outras estratégias de trabalho, tá? Mas, se você quiser garantir que o LED trabalhe nas suas condições nominais e que alguém consiga absorver todos os excedentes de tensão, fazendo a sua divisão de tensão, é recomendado explicitamente, matematicamente, tecnicamente, da forma que você quiser falar, que você coloque o resistor, tá? Então, se a sua dúvida é assim, todo LED tem um resistor? Se depender de mim, com certeza sim, porque ele é o braço direito, o cara que vai ajudar ele a funcionar com sucesso. Tá bom? Beleza, então agora você sabe que o LED ele precisa de um resistor para que ele possa dividir tensão e ele ficar com pouco e o resistor ficar com todo o restante. Mas o que acontece? Qual é o circuito eletrônico que você faz o circuito divisor de tensão? Qual que é? É o paralelo? Ou é o série? Gente, no circuito série, o que acontece? Você tem pela segunda lei de Kirchhoff. O que é a segunda lei de Kirchhoff? Segunda lei de Kirchhoff, você já assistiu no nosso curso, já assistiu nos nossos conteúdos, né? Que ela diz o seguinte, que tudo aquilo que é fornecido por uma fonte geradora será consumido pelas cargas que estão recebendo essa tensão, essa diferença de potencial, né? Em outras palavras, o que o Kirchhoff disse em sua segunda lei? A lei das tensões de Kirchhoff, né? O Kirchhoff disse o seguinte, que a somatória das tensões numa malha ela tem que ser igual a zero. Não é isso? O que isso quer dizer? Que quem fornece é positivo e quem consome vai tendo quedas de tensão. Então qual que é a característica do circuito série? No circuito série você tem apenas um caminho exclusivo para a passagem de corrente elétrica, apenas um. E toda a ação pela lei de Newton, né? Olha só, olha que louco, hein? Viemos para a lei de Newton agora. Segundo Newton, toda ação tem uma reação. O que isso quer dizer? Que a ação é a circulação da corrente elétrica por um dispositivo.
A reação é a queda de tensão no sentido contrário. Então vem comigo, ó. Ação, passagem de corrente. Reação, queda de tensão. Ação, passagem de corrente. Reação, queda de tensão. Tudo aquilo que é queda, tudo aquilo que dá queda é negativo. Concorda comigo? Então veja, se você tem 10 volts aqui, 10 volts, tá? E aqui você tem 2 de queda. Quanto que sobrou para cá? 8, tipicamente, né? Então, aquele fator que a gente falou das malhas, da análise de malhas, né? Lei das malhas, ou a segunda lei de Kirchhoff, Kirchhoff disse, tudo aquilo que forneceu vai ser consumido aqui e aqui. Pegou essa tensão, subtraiu essa queda e essa queda de tensão, no sentido contrário, vai ter que dar zero. Então se tem 10 aqui e aqui perde 2, aqui tem que perder 8. E daí 8 mais 2 que perdeu, dá o total de 10. Tá bom? Isso aí não pode nem sobrar e nem faltar. O pessoal sempre vai ter que zerar. Tá bom? Ah, Rodolfo, mas calma aí. Eu montei um circuito eletrônico com o resistor e um LED. Aqui tinha 10, aqui tinha 2 e aqui tinha 7.9. 10, 2. E aqui 7.9. Pô, mas 2 mais 7.9 deu 9.9. Por que não deu 10? Bem, talvez esse 0.1 pode ser alguma queda de tensão de alguma maneira, ou nos condutores, ou no seu protoboard, devido a ele ter uma certa oxidação lá, os barramentinhos. Foi uma queda de tensão nos sistemas de distribuição do seu circuito eletrônico, que são os cabinhos, que são os condutores aí, tá? Mas sempre vai ter que tender a somatória a zero, ok? Entendido isso? Ó. O que acontece? O circuito sério é aquele que tem uma só corrente e aquele que dividem as tensões. Sabendo disso, o que você vai fazer? Você vai dimensionar o seu resistor para ele limitar a corrente elétrica do LED. Pessoal, ó, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quem gera o trabalho na eletricidade é o elétron. Primeiro que o nome eletricidade ele veio do elétron, tá? Então, né, elétron, eletrônica, eletricidade, tá? Então o que acontece? Quem vai gerar o trabalho para o LED acender, para sua lâmpada LED, para qualquer LED acender, são os elétrons, é a circulação de elétrons. E é o seguinte, os LEDs, tipicamente, tá? Eles podem trabalhar com uma corrente elétrica direta. Lembrando que o LED é um diodo, então ele tem o terminal aqui anodo e catodo, né? Onde o anodo é o positivo e o catodo é o negativo. O LED ele tem uma corrente elétrica para ele funcionar, tipicamente vai de 5 a 50 mA, tá? De 5 a 50 mA. Ou seja, você tem um range de operação do LED que é o seguinte: se você trabalhar com uma corrente de 5 mA, tem alguns LEDs que até com um pouquinho menos já acendem, tá, pessoal? Se você trabalhar com um pouquinho menos de corrente para o LED acender, por exemplo, 5 mili, 4 mili, 1 mili, qual que vai ser a geração de trabalho aqui? Pouco elétron, muito pouquinho elétron. O que acontece? O LED vai acender, mas acender bem pouquinho. Pouco trabalho. Se você passar pelos LEDs 50 mili, o que vai acontecer? 10 vezes mais trabalho. 10 vezes mais elétron, 10 vezes mais trabalho. Então, se o LED trabalha de 5 a 50 mili, o que isso significa? Significa que você pode trabalhar do mínimo ao máximo da sua operabilidade, do seu processo de geração de trabalho. E o que é o processo de geração de trabalho? É o processo que você converte um tipo de energia em outra. No caso do LED, é a conversão da energia elétrica, eletrônica em energia luminosa. Tá? Então o que você tem que ter em mente? Que você pode dimensionar para 5 mili o resistor do LED? Pode. Posso colocar para 50 mili? Pode, mas aí depende do que você quer. Você quer que o LED trabalhe quase explodindo? Né? Quer que o LED trabalhe no mínimo? Quer que o LED tenha uma longa vida útil? O que você deseja? Aí você escolhe o valor de corrente para ele trabalhar neste range e aí você dimensiona então o seu resistor, que vai ser o limitador de corrente, e aí você vai ter um range a partir disso, tá bom? Mínimo e máximo de resistência que você precisa, tá?
Fechou? Então vem comigo, ó. Pela lei de Kirchhoff, então, vamos para a parte matemática agora da coisa? Ó, vem comigo. VCC, fonte geradora, tá? VCC forneceu, que é daqui. Então, essa tensão vai ser essa tensão mais essa. Então, pela segunda lei de Kirchhoff, VCC, fonte geradora, é igual a tensão do R1 mais a tensão D1, tensão do LED, tá? Se você escolher então a tensão de 2 volts para o LED, o que acontece? Acontece o seguinte, que daí a tensão VCC é igual à tensão do resistor mais 2. E então, se você quer achar a tensão do resistor, o que você faz? Você pega essa e subtrai essa. Então, por exemplo, se você tem 10 volts aqui de geração e aqui você tem 2, 10 menos 2 sobra quanto aqui? 8. Se você tem aqui 5 volts e aqui tem 2, como é que fica? 5 menos 2, quanto sobra aqui? 3. E assim sucessivamente. Então a tensão do resistor é sempre a da fonte menos a tensão do LED. Só isso. Tensão do resistor é a tensão da fonte menos a tensão do LED. Que tipicamente 2 ohms. Fechou? Sabendo disso, agora você sabe, né? Grava essa fórmula e anota aí, tá? Põe aqui nos comentários para mim, nosso campo aqui de comentários, a formulinha aqui para vocês memorizarem isso aqui. Isso é muito importante. Olha só que fácil, pessoal. Só um continho aqui de subtração. VR1, VCC menos 2 volts, que é a tensão do LED no caso, tá? Tá, se o seu LED é azul ou branco, tem que mudar esse valor aqui, tá? Vai sair de 2 para 2,5, 3, 3,5. Tá dependendo da cor. Só consultar a tabela daí. Fechou? Bem, agora como que eu calculo o R? Pessoal, pela lei de Ohm, vocês sabem muito bem, né? R vezes I. É o triângulo da lei de Ohm. Perfeito? V, R vezes I. Se você quer calcular o R, você tampa aqui, ó. R é V dividido por I. Então, sempre para calcular a resistência, é a tensão sobre a corrente. Mas se eu quero, uma coisa que muitas pessoas erram, inclusive vocês podem já ter errado na vida técnica aí de vocês, é o seguinte. Não é qualquer V e qualquer I. Se eu quero achar o valor desse resistor, é a tensão que está nele, dividido pela corrente que passa por ele. Não é a tensão total, não é pegar a tensão total aqui. Se eu quero achar um resistor, eu pego a tensão dele e divido pela corrente que passa por ele, tá? No nosso caso, para achar o resistor do LED, que é esse aqui, você pega a tensão que está nele, que é o VR1, e divide pela corrente que você escolheu do LED. Tipicamente lá é de 5 a 50 mA, e você achou o resistor e está tudo bem. Ok? Vamos agora colocar a matemática em prática, calcular diversos resistores para vários casos diferentes? Bora lá? Bem, meus queridos, ó, é o seguinte, agora nós vamos precisar de uma calculadorinha científica, tá bom? Essa daqui é uma Casio, mas você pode usar aí uma Kenko, Benko, qualquer calculadora científica, tá bom? Não tem problema. Depois, a cada vez que eu for digitando aqui, depois eu vou tentar colocar aqui na edição aqui para vocês, realmente como eu estou apertando os botões aqui para vocês aprenderem de forma definitiva como apertar as teclas para também calcular, tá bom? Fechou? Bem, então eu criei aqui uma tabela, ó, com 3 colunas. E essa primeira coluna se chama VCC, ou seja, a partir da variação dessa tensão. R1 range. O que é R1 range? O R1 mínimo e máximo para cada situação. Ou seja, R1 para 5 mili e R1 para 50 mili. Fechou? Que é o máximo de corrente aí. E aqui a potência do resistor, que é um fator que nós vamos trabalhar já já. Porque a gente não pode sair só pensando na resistência, tem que pensar na potência do resistor, senão ele frita, queima, vira carvão. Acontece o que eu mostrei para vocês no módulo do curso do efeito Joule, tá? Bem, o que acontece então, pessoal? Vamos lá. Primeiro caso número 1. Você tem uma tensão aqui, uma fonte de DDP, diferença potencial, de 0 volts. Se essa tensão aqui é 0, 0 vai ter que se distribuir para todo mundo, né?
Agora é sacanagem, né? 0 dividido por esse, não sobra tensão para ninguém. Então, se não tem tensão, não tem força para empurrar o elétron para o elétron fazer o LED acender, tá? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, 0 não é possível a gente acender nada, então. Então, ó, para 0, o resistor independe do valor do resistor, tá? O LED não vai acender de qualquer tipo de jeito, tá bom? E a potência também é desprezível, tá bom? Então, 0 não vai conseguir fazer o circuito funcionar. Para um caso de tensão VCC de 2 volts, ó, olha só que massa. Então, VCC, fonte de 2 volts. Bem, esses dois aqui eles vão ter que se distribuir no resistor e no LED. Bem, o que acontece? Acontece o seguinte, esses 2 volts aqui, o LED, ele vai tender a absorver a tensão dele de funcionamento, tá? Ok? Essa tensão aqui do LED nada mais é do que a tensão que existe lá na junção interna dos seus cristais semicondutores para que possa impulsionar sobre ele uma circulação de elétrons para ele poder fazer basicamente o processo de geração de trabalho que é acender. Então toda a tensão que está aqui até fazer ele funcionar vai tender a ficar sobre o LED para quê? Vai lá LED, tensãozinha, vai lá LED, tensão, 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 tensão. Por quê? Porque dessa tensão ela vai ficar tudo aqui até começar a fazer, vai acende, 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 acende. Ah, acendeu, que beleza. Então esses 2 volts aqui eles vão tender a ficar tudo no LED aqui, ó. Nesse primeiro momento, tá? Para tentar fazer a geração de trabalho sobre ele. Mas, e aqui no resistor então vai sobrar quanto? Vai sobrar 0. Por quê? Se eu tenho 2 e aqui ficou 2 para tentar fazer gerar o trabalho, aqui ficou 0. Aí você entra na famosa lei de Ohm, a lei mais importante da eletricidade. Ó, resistor é a tensão sobre a corrente. Bom, vamos dimensionar o resistor para 5 mA então? Fechou? Corrente mínima do LED. Qual que é o valor da tensão que ficou no resistor? 0 volt. 0 sobre 5 mili, 0 dividido por qualquer coisa, 0 ohm. 0 volt dividido por 50 mili, corrente máxima do LED, 0 por 50 mili, 0. Ou seja, nesse caso aqui, se você tiver basicamente uma fonte de 2 volts, para o LED funcionar bem, você teria que colocar um resistor de 0 ohms. Por que um resistor de 0 ohms? Porque daí se você colocar 0 ohm, não fica nada de tensão aqui, tudo vem para cá, o LED vai tender a acender, fechou? E não vai ter uma resistência aqui para gerar uma queda de tensão. Ok? Mas esse caso aqui é aquilo que eu comentei anteriormente, tá? Você dificilmente vai encontrar uma fonte de tensão VCC de 2 volts. Fechou? Mas se você tiver uma tensão VCC de 2 volts, você teria que colocar um resistor aqui de tendendo a 0 para que isso não influencie no trabalho do LED. Mas agora vamos para os casos reais do nosso dia a dia, onde a tensão é sempre maior do que a tensão do LED. Vamos lá? A não ser que você pegue uma pilha, tá, pessoal? Uma pilha de 1,5 volt lá liga direto no LED, por isso que ele acende lá e não precisa do resistor e tá tudo bem, tá bom? Ok? Mas aí 1,5 volt, tipicamente o LED vermelhinho ele vai acender, muitos nem vão porque a tensão é maior, tá? Bem, vamos lá. Agora o próximo caso, então, é quando o VCC aqui, ele trabalha com uma tensão de 3,3. 3,3 é muito encontrado, pessoal. Inclusive, um dos reguladores mais famosos dessa área aí de 3.3 volts é o regulador LM1117, que é um regulador aí que você encontra inclusive nas placas Arduino, você encontra nas placas do nosso querido ESP8266, os microcontroladores de internet das coisas aí, os módulos Node MCU, ESP32 e para a placa-mãe dos seus periféricos de 3.3 volts também, tá? Então 3.3. 3.3, qual que é a tensão para o LED trabalhar? 2. Quanto de tensão vai sobrar aqui? 3.3 menos 2. Quanto sobra aqui? Pela lei de Kirchhoff, então, tensão do R1 é o VCC menos 2. VCC menos 2, 3.3 menos 2, 1,3 volts. 1.3 aqui, 2 volts aqui. Beleza. Agora que você sabe, então, que você tem aqui 1.3, ó, 1.3,
Vamos colocar aqui a tensão do resistor. 1,3 e 1,3. E agora nós vamos encontrar então a sua resistência, tá? Para ele trabalhar como limitador de corrente. Bem, vamos lá então, vou digitar aqui para vocês. Tensão lá, 1,3 dividido. Lembrando algo muito importante aqui, ó, pessoal, que essa corrente aqui, ela está em miliampere. Se ela está em miliampere, lembra que o mili é um submúltiplo. Ele é o 10 a menos 3. Tá? Então, o que você tem que fazer? Usar o botão exponencial da sua calculadora científica, tá? Então, ó, 1,3 dividido por... No primeiro caso, para a corrente de 5 mili, 5 exponencial menos 3, que é o 10 elevado a menos 3, igual 260 ohms. Beleza, 260 ohms. Então já vou colocar aqui, ó. Posso trabalhar com um resistor de 260 ohms, tá? E no caso para 50 mili, se aqui é 10 vezes mais corrente do que aqui, eu vou ter que ter 10 vezes menos resistência, porque daí se eu abaixo a resistência, sobe a corrente. Então vamos lá, 1,3 dividido por 50 exponencial menos 3, que dá um valor de 26 ohms. 10 vezes menos resistência para 10 vezes mais corrente. Então, de 260 aí, tipicamente 26 ohms. Então você pode usar de 260 a 26 ohms tranquilamente. Fechou? Eu posso usar então, para esse caso aqui, o que é isso? O que são? A matemática, ela tem que ter um significado para nós. Ela tem que ter significado. Então o que significa esse de 26 a 260 ohms aqui? Significa que você pode escolher um resistor deste valor até este aqui. Posso escolher 100? Pode. Posso escolher 50? Pode. Posso escolher 220? Pode. Posso escolher 33? Pode. Você pode escolher qualquer valor entre 26 e 260. Desde que você tenha a ciência, a noção que se você colocar 26, é um resistor mínimo. O LED vai acender muito. Tá? Vai gerar muita luz. Vai trabalhar dentro do limite de operação. Isso é bom? De jeito algum. Não recomendo. Tá? Se você colocar 260, o que o LED vai ter? Ele vai ter, para 260, ele vai ter 5 mili de circulação de corrente. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ter uma corrente mínima, vai acender um pouquinho ali, mas está tudo bem. Vida útil prolongada. Então, o que você pode fazer? Você pode usar um resistor intermediário aqui, ó, entre 26 e 260. Por exemplo, um 150, um 120, um 110... Mas qualquer valor que você colocar aqui, o LED vai funcionar, desde que você saiba que quanto menor a resistência, maior a corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Tá bom? Vamos para o próximo caso, então. Ó, no próximo caso, a gente tem uma tensão de 5. Então, aqui a fonte geradora terá uma tensão, uma DDP de 5 volts. E nós teremos então aqui no nosso querido resistor, no LED continua 2, né? 5 menos 2 aqui sobra quanto aqui, ó? 3. Então sobraram aí 3 volts. Se a gente sabe então que a tensão desse resistor aqui é 3, a gente pode calcular o novo valor do resistor para cada LED, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que dividir 3 por 5 mili e 3 por 50 mili. Vamos lá? Então, bem simples, fácil e prático, pessoal. Vamos lá. Ó. Então, ó, 3 dividido, 3 que é a tensão aqui, dividido pela corrente de 5 mili. 5 exponencial menos 3, 600 ohms. Então, você tem ali para 5 mili, uma corrente bem baixinha, 600 ohms. Você vai ver que nós vamos calcular aqui que vai dar 60.
Porque aqui é 10 vezes mais corrente, então precisa ter 10 vezes menos resistência. Então vamos lá, ó. 3 dividido por 50 mili, que é o máximo que ele pode operar. 60 ohms. Então quer dizer que o resistor aqui nesse caso, você pode colocar um resistor que vai de 60 a 600 ohms de resistência. E aí é aquilo que o professor Rodolfo falou, tá? Se você colocar 60, você vai ter uma altíssima corrente. Se você colocar 600, tem uma corrente bem baixinha. Qual é o certo e qual é o errado? Depende do que você deseja, tá? Posso colocar 60? Pode. Posso colocar 600? Pode. Posso colocar 330? Pode, não tem problema, tá? É por isso, olha só. É por isso que o 330 ele é muito usado para a área de resistências, para resistores eletrônicos, assim como o 220, tá? Veja, se eu usar aqui o 220, tá bom? Ó, tá bom. Se eu usar o 220 aqui, tá bom? Tá bom também, para 5 volts. É por isso que muita gente usa o Arduino, tá? Inclusive, aqui no Shield para Arduino do Eletrônica Fácil, por isso que eu usei aqui para a gravação dos conteúdos do curso de Arduino aqui nessa placa, nesse Shield maravilhoso aqui, é o resistorzinho de 330 ohms. Por quê? Porque o 330 ohms, ele está no meio aqui, tá vendo? Ele não é nem o mínimo resistor, nem o máximo, ele está no meio ali. Então ele vai gerar nem uma corrente de 5, nem 50, vai gerar ali os seus 20 mA e está tudo bem. Fechou? Então, próximo caso, 12 volts. Se nós temos aqui então 12 volts, qual é o valor de tensão que fica aqui? 2 e aqui ficam 10. 10 volts, vamos lá. Recapitulando, você tem agora aqui 10 volts no resistor e vai dividir por 5 mili e 50 mili. Então vamos lá, ó. Então 10 dividido por 5 exponencial menos 3, 2K. Então você tem aqui 2 kΩ. 2K. E aqui, se aqui é 2K, aqui é 200. Né? 10 vezes menos. Mas vamos lá. 10 dividido por 50 exponencial menos 3. 200 ohms. Beleza. Então tá aqui. Então o resistor pode variar de 200 a 2K. Então nesse caso aqui, posso usar um resistor de 1K para o LED quando ele estiver em 12 volts? Pode, já está tudo bem, está na metade do range aqui, né? De 200 a 2K, então tá tranquilo, tá bom? Então posso usar um resistor de 1K para a ocasião ali de 12 volts, tá? Vai funcionar bem. Posso usar 330? Pode, mas já 330 aqui já está próximo ao mínimo, ó. Fechou? Então toma cuidado com aquela afirmação que o 330 ele vale para todos os casos. Mesma coisa aqui, posso usar um K para 3.3 volts? Não, está muito maior do que o máximo. Posso usar um K para 5 volts? Não, está muito maior do que o máximo. Posso usar um K para 12? Pode, porque está no meio aqui, está muito bem, está dentro do range a ser escolhido. Fechou? Continuando, ó. Próxima tensão aqui que pode acontecer que aconteça é 15 volts. 15, queda de 2 aqui. Quanto sobra aqui? 13. Olha que fácil, pessoal. Eletrônica fácil. Lembra sempre disso, tá? 15 menos 2, 13. Então, se você tem 13 aqui, ó, basta pegar 13 e dividir pelo mínimo, 13 e dividir pelo máximo de corrente. Tá bom? Vamos lá, ó. 13 dividido por 5 mili, 5 exponencial menos 3. E igual, tá aí, ó. Então deu quanto aqui, ó? Deu um resistor aí de 2.600. Então um resistor aí de 2K6. E aqui vai dar então 260. Tá? Depois você pode fazer na sua calculadora. 13 sobre 50 mili vai dar os 260 ohms. Então um resistor aqui que varia de 260 a 2K6. Fechou? Próximo caso aqui então. 24 volts. 24 volts, que é uma tensão ultra mega encontrada, principalmente em painéis industriais, onde você tem automações ali com solenoides, com eletroválvulas, tá? 24 volts é uma super fonte encontrada aí, tá? 24 perde 2 aqui, sobra quanto aqui? 22, vamos lá. 22
dividido por essa corrente e 22 dividido por essa corrente. Vamos lá? 22 dividido por 5 mili, 5 exponencial menos 3, igual 4.411, então 4K4, tá bom? Lembrando que quando você coloca o K aqui no meio, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a letra entre dois números é um ponto. Então é 4.4. 4K4. É a mesma coisa aqui. 4.4. Só que 4.4 o quê? Quilo. 4.4 quilo. Então 4.4 quilo é 4 quilos e 400. Então 4K4, 4.400. Então 4.400. Opa! Então aqui, ó, 4.400, o mínimo é 10 vezes menos, então 440. Rodolfo, mas como é que você conseguiu? Vamos lá. 22 dividido por 50 mil. 440, tá? Então 440. Então o resistor que varia de 440 a 4K4. Tá bom? Tá vendo uma coisa interessante aqui, ó? Se você pega um resistor de 330 e coloca ele efetivamente para sempre numa placa que vai trabalhar com 24 volts, e ele vai trabalhar como resistor limitador da corrente do LED, ele está abaixo do mínimo que pode ser utilizado, tá vendo aqui? Se ele está abaixo desse mínimo aqui, vai gerar mais corrente do que 50 mili. E aí o LED vai poder vir queimar no decorrer do tempo, ter uma sobrecarga aí, e não é ideal, tá? Então, veja, nenhum resistor ele é ideal para todas as situações, ele é ideal para algumas específicas. Tome cuidado com isso, tá? Bem, vamos para 30 volts e depois para 50 e depois para 100, então, ó. Então, 30 volts, você tem aqui 30 volts, você tem então 30, fica 2 aqui, aqui 28. 28 no resistor, tá? Quando você tem então aqui, ó, 28 dividido por 5 mili, ó, 28 dividido por 5 mili, você tem um valor aí de aproximadamente 5.600. Então, você tem aqui 5K6. E aqui vai ter então 560, né? 560. Então, o resistor aí que vai de 560 a 5K6. Tá bom? Agora vamos para 50. Então, tem uma tensão de 50 volts. Então, qual é o valor aqui? 50 parte de 2 aqui. 48. 48. Ó, 48 é muito mais tensão do que qualquer outro. Então, o resistor tem que subir bastante. Mas vamos lá. Então, 48 dividido por 5 mili. 9.600. Então, ó, é um resistor que ele varia aí de 9K6 a 960. 960 ohms. Então, de 960 a 9K6. Veja que aqui, se você usar, nesse caso, o resistor de 1K, você já está trabalhando no limite da resistência, tá? Então, toma cuidado aí. E agora, por final, tá para arrebentar com tudo 100 volts. Vamos lá então, ó. 100 volts aqui, 2 aqui, quanto que sobra aqui? Pela lei de Kirchhoff, 98. Tudo que foi fornecido tem que ser consumido, tá? Então nós temos aí que 98 dividido 98 dividido por 5 mili, 19.600. 19.600. E aqui então, 1960. Então, de 1960 a 19K6. Então, pessoal, o que é conclusivo a partir desses valores que a gente calculou juntos aqui? Eu junto com vocês, com muita calma, com muita paciência, muita evolução técnica aqui, tá?
que quanto maior é a tensão que vai ter aqui na fonte geradora, o que vai acontecendo com o valor mínimo aqui do resistor? Ele vai subindo. Então, quanto mais tensão, o valor da resistência vai subir. Então, quanto mais tensão, tem que ter mais resistência para limitar a quantidade certa para o LED, tá? Outra coisa que a gente aprendeu, que certos valores você não consegue usar para todos os ranges. Por exemplo, 330, eu posso usar para 3. Se usar 330 para 3.3 está mais do que o... Então nem é legal. 330 você pode usar para 5, pode usar para 12, pode usar para 15 aqui. Para cá, para 24 já não pode, tá? O que é importante, então? Você lembrar que o valor da sua resistência tem que estar entre o mínimo e o máximo. Aí depende do que você quer. Um K lá, por exemplo, poderia usar aqui, ó, dá para usar, tá no meio, aqui também. Aqui também, aqui já está próximo do mínimo, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Fechou? Então é assim que você vai ter uma análise, vai ter basicamente uma escolha do valor do resistor para cada ocasião que você trabalhar com o seu LED no seu circuito eletrônico, tá? Agora uma outra coisa que muita gente acaba desprezando, colocando de lado, e é muito importante, a potência do resistor. Então, a partir desse momento aqui no nosso módulo maravilhoso, vocês vão aprender a calcular a potência do resistor para cada situação. Fechou? Vamos lá então? Vamos lá, galera! Olha só, agora é a hora da potência, hein? Vamos lá, lembrando que potência que vai estar no resistor é aquilo que vai determinar basicamente o seu aspecto construtivo, tá? Quanto maior é a potência que o resistor tem que suportar a geração de trabalho dele, vai gerar o aquecimento sobre ele, maior tem que ser o seu tamanho. É por isso que quando você olha aqueles resistores de potência, você tem resistores de fio do tipo fio, né, que é basicamente fio de níquel cromo lá, enrolado num tubo cerâmico ou de porcelana, ou depende do tipo do seu resistor, tá? E basicamente, quanto maior a potência, maior o seu tamanho, para que ele possa dissipar mais temperatura, mais aquecimento. Quanto menor a potência, você pode usar resistores bem pequenininhos, ok? Aquele resistorzinho que você coloca no protoboard, tipicamente, ele é um resistor de 1/4 de watt, tá bom? 0,25. Então vamos ver, será que aquele resistorzinho serve para todas as situações? Vamos lá, ó. Potência, tá? Lembra sempre o seguinte. Potência é a tensão, P é V vezes I, tá? Potência é a tensão vezes a corrente, tá bom? Mas não é qualquer tensão e qualquer corrente. A potência, para você saber a potência desse cara aqui, você tem que pegar a tensão dele e fazer vezes a corrente dele, tá? Ok? Vamos lá então, podemos? Ó? Então você tem aqui a tensão desse cara e a corrente nós vamos padronizar. Porque lembra que a gente falou que a corrente do LED ela pode ir de 5 a 50 mili? Nós vamos escolher então um cálculo de potência do resistor se a corrente for de 20 mA, tá? Tá ali basicamente no meio, né? De 5 a 50, 20 mili, tá? Corrente que muitas pessoas acabam usando para fazer o dimensionamento dos resistores, tá bom? Bem, vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Para cada caso aqui, esses dois casos aqui, a tensão do resistor foi 0, né? Então, eu coloquei que a potência do resistor é de 0 watt. Não tem, lembrando, watt é a unidade de potência, tá? A potência do resistor ela vai surgir a partir do 3.3 para frente. Então, ó, para a tensão de 3.3 aqui, 2 volts fica aqui, aqui fica 1,3. Então, qual que é a potência do resistor que ele tem que suportar? É 1.3 vezes a corrente, que é 20 mili, que é aquela que a gente escolheu para determinar a potência, tá? Então, ó, 1.3, vamos lá, 1.3 vezes 20 mili, 20 exponencial menos 3, ó. Tá vendo aqui, ó? Deu isso aqui. Aí você aperta a tecla Eng, olha lá, engenharia, deu 26 miliwatts. Então, essa é a potência aqui, ó. 26 miliwatts.
Fechou? Então a potência bem baixinha aqui nesse caso, hein? Tudo tranquilo. Vamos pro próximo, ó. No caso da tensão de 5, então aqui agora é 5, ó. 5, perdeu 2, aqui ficam quantos volts? Ficam 3. Então 3 volts vezes 20 mili, que é a corrente que a gente escolheu. Aqui, pessoal, você pode fazer assim, ó, tá, ó. 3 vezes 20 mili, 3 vezes 20, 60. 3 vezes 20, 60. Só que 60, como a corrente está em mili, vai dar 60 mili, tá? Então aqui nesse caso, 60 miliwatt. 60 miliwatt. Tá bom? Então, olha só que bacana. Fizemos aqui de cabeça, 60 miliwatt, tá tudo bem. Próximo caso aqui. Com 12 volts. Com 12 volts, então aqui fica 12, 2 aqui ficam quantos volts? Ficam 10, tá? 10 volts vezes 20 mili, 10 vezes 20 dá 200. Então 10 vezes 20 dá 200 miliwatt. Tá bom? Próximo caso aqui, 15. Se eu tenho aqui 15 volts, o que acontece aqui? Então eu tenho que arrumar aqui, eu coloquei 15 aqui, ó. Vai ser 13, tá? E daí 15 menos 2 ficam 13 volts. 13 vezes 2. 13 vezes 2 dá 26. Então 260 miliwatt. Tá bom? 13 vezes 2 dá 26, então 260 miliwatt. Só acrescentar um zero, né? Para quem não entendeu o que eu fiz assim, ó. 13 vezes 2, né? Ao invés de fazer vezes 20, fez vezes 2. 13 vezes 2 dá 26, é o dobro, né? Só que como é vezes 20, só aumentar um zero, 260 miliwatt. Próximo caso aqui, ó. Para 24 volts, fica 2 aqui, e aqui ficam 22. Então 22 vezes 20. 22 vezes 2, 44. Aumenta um zero, 440 miliwatt. Para encerrar com chave de ouro, então, pessoal, olha lá. Para o caso de 30 volts aqui, 32 fica quanto aqui? Ficam 28. 28 volts no resistor. 28 vezes 20 mil, 28 vezes 2, 56, mais um zero, 560 miliwatt a potência do resistor. Próximo caso, para 50 volts, 52 sobra aqui 48. 48 vezes 2, 96, mais um zero, 960 miliwatts a potência do resistor para 48 volts. E, por final, mas não menos importante, você tem aqui 100 volts. 100 volts, 2 sobra 98. 98 vezes 20 mili. 98 vezes 2 dá 196. Aumenta um zero, 1,96 watt, tá? Moral da história, ó. Quais são as potências comercializadas de resistor? Você tem resistor de 1/8 de watt, 1/4, meio, 1, 2, 3, 5 e assim sucessivamente, tá? Ó, até aqui, ó, você pode usar um resistor de 1/4 de watt. Tá bom? O que é 1/4 de watt aí? 1/4 é 0,25, tá bom? 250 mili, tá bom? Até aqui, ó. Até aqui. Aqui passou de 250 mili. Então, se você usar um resistor aí de 1/4 de watt nessa situação, ele vai começar a esquentar e pode gerar um probleminha aí. Então, o que eu recomendo, ó? Daqui pra cá, ó, você pode usar meio watt. Por quê? Meio watt, você tem basicamente aí 500 miliwatt. Então, tá tudo bem. Tá bom? Suporta até aqui os 440. Daqui para cá, você pode usar 1 watt. 1 watt de potência. Tá bom? Porque 1 watt basicamente está dentro aqui da suportabilidade de 560 mili e 960 miliwatt. Fechou? E aqui, ó, 1,96, 2 watts. Pronto. Tá bom? E tá tudo bem. Professor Rodolfo, agora uma pergunta. Eu posso pegar aquele resistor fio, né, aquele resistor de potência, tá? Aquele verdão lá, de 5 watts, aquele resistor grandão, e colocar e usar para todos os casos aqui? Bom, 5 watts vai suportar 1,96? Vai suportar 26 mili? Vai, então tá tudo bem, pode. Posso usar um resistor de 10 watts
de potência, que ele suporta 10 watts de potência para todos esses casos? Pode, e está tudo bem. Qual é o inconveniente? O inconveniente é assim, quanto maior é a potência do seu resistor, maior é o seu tamanho. Se maior é o seu tamanho, o que acontece? Você vai ter uma placa eletrônica com um tamanho muito grande quando você for desenhar, quando você for fazer o desenvolvimento do seu circuito, do seu sistema eletrônico, e aí vai acabar sendo inconveniente você usar um resistor tão grande para todas essas situações. Então veja, aqui você tem um resistor de um tamanho pequeno, um pouquinho maior e um pouco maior. Tá? Então quanto maior a potência, maior é o tamanho dele. E aí, quanto menor é o tamanho, mais miniaturizado fica o seu circuito, mais compacto e mais enxuto. Lembra sempre disso. Mas, pelo critério da suportabilidade de potência, você pode pegar um resistor de 10 watts e colocar aqui para suportar todas as potências que está tudo bem. Lembra sempre, pessoal, então, que para cada caso é importante saber a potência que você vai usar do resistor para que ele não tenha um calor excessivo sobre ele, não fique carbonizado, não torre, não pegue fogo. Isso é muito importante, detalhe, muita gente esquece disso. Fechou? Uma outra dúvida clássica, tá, pessoal? Nós estamos encerrando aqui já. Que as pessoas me falam é o seguinte: professor Rodolfo, mas o resistor ele sempre tem que vir antes do LED, não é mesmo? Por quê? Porque daí toda a tensão, toda a corrente, tudo vai, passa por ele, opa, segura a barra aí. E aí depois só fica pro LED o necessário. É sempre assim, né? Sempre o resistor antes do LED, correto? A resposta é tanto faz, pessoal. Você pode colocar o resistor antes do LED ou pode colocar o resistor depois do LED. Tanto faz, tá? Por quê? Veja, no circuito série, qual que é a característica do circuito série, gente? A característica do circuito série é que a corrente é a mesma nos dispositivos e a tensão se divide. É um divisor de tensão. Então, tanto faz você colocar o resistor aqui, mesma corrente, tensão se divide. Ou você tirar o resistor daqui, ó. Então você pega, faz um jumper aqui e liga o resistor aqui, ó. O que vai acontecer? O valor do resistor vai limitar a corrente que passa, vai ficar um pouco de tensão aqui, um pouco aqui, tá tudo bem do mesmo jeito, tá? Outra coisa, lembra sempre, se você comparar o resistor com um registro, né, um registro aí que ele vai controlar basicamente uma quantidade de água que vai passar um determinado circuito. Então, por exemplo, se eu pegar um registro de água e colocar aqui e aqui, se eu colocar o registro de água aqui, ele vai controlar toda a água que está circulando aqui, ó. Tá bom? Ó? Por quê? Coloquei um registrinho aqui e deixei ele bem fechadinho e tal. Qual que é a água que vai conseguir passar aqui, ó? Lá da caixa, que é o fornecimento, lá vai passar um pouquinho só, e beleza. Se eu pegar e abrir aqui totalmente, o que vai acontecer? Vai sair água aqui e vai passar uma quantidade show de bola para cá, não tem problema, tá? Em qualquer lugar que eu colocar o registro de água, que vai gerar uma abertura ou um fechamento maior, o que vai acontecer? Vai passar a mesma quantidade de água no seu circuito. Então tá tudo bem, tá? Se eu pegar aqui, ó, um resistor aqui, ó, se eu aumento que fecha bastante o registro, passa um pouquinho água. Se eu abrir bastante, passa mais água, né? Então, quanto mais resistência, menos corrente, menos água, né? Quanto menos resistência, quer dizer que o registro está mais aberto, então vai passar mais corrente. Agora, independente de qual ponto eu colocar no cano, vai circular a mesma quantidade, porque ele está limitando esta circulação. Então, pessoal, lembra sempre, tá? Lembra sempre sobre isso, tá bom? Que independente de onde eu colocar o resistor aí, se seja antes ou depois, vai dividir tensão do mesmo jeito, vai ter a limitação de corrente do mesmo jeito. E o LED não vai queimar pelo fato de você colocar ou antes ou depois do resistor e tá tudo bem. Importante sempre respeitar os limites de tensão, corrente, saber escolher o valor adequado do resistor a partir do seu range e a sua potência a partir das características do circuito que você colocou ele. Fechou? Beleza, gente? Tamo junto. Galera, é claro que aquilo que prova para nós, que nós aprendemos, que a gente evoluiu, que a gente cresceu, que a gente absorveu aquele conteúdo, é realizar os exercícios
na prática, no software Proteus, matematicamente. Então, faz o seguinte, ó, resolvam para mim esses dois exercícios que eu estou colocando aqui. Deixe as respostas aqui nos comentários, no nosso grupo VIP de alunos, lá tirando uma foto, mandando lá de uma forma incrível, sensacional. Se você simulou no Proteus, tira uma captura, manda lá também, isso é muito importante para gerar engajamento, participação, para a gente fazer uma troca de ideias ainda melhor, tá? Ó. Então é o seguinte, exercício 1. Nós temos um VCC aqui da fonte de 18 volts. 18 volts. A tensão do LED mudou de 2 para 3. Pô, por ser um LED lá branco, um LED de alto brilho, uma LED de uma tensão maior, tá? Um exemplo aqui, tá bom? No exercício. LED vai ter uma tensão de 3 volts. A pergunta é a seguinte. Se a corrente que vai passar aqui é de 30 mili, qual é o valor ideal do resistor? Então eu quero que você calcule o resistor para mim. Para a corrente de 30 mili, ficando 3 volts no LED, um VCC de 18 volts. E também, depois que você calculou o resistor, calcula a potência. A outra coisa, você pode calcular a tensão do resistor também. Tá bom? Qual que é a tensão do seu resistor, tá? Então, 18 volts, 30 mili, 3 volts aqui. Qual é a tensão desse cara, a resistência e a potência dele? Tá bom? Exercício 1. Não esquece de postar para nós, tá bom? Exercício 2. O resistor é de 330. Então eu te dei o resistor, ó. O resistor é de 330 no exercício 2. A corrente que vai passar é 20 mili. Então não é 30 mili mais. É 20 mili. Fechou? 330, 20 mili. A tensão do LED continua 3. O que eu quero saber? Nessa situação, qual é a potência do resistor e a tensão VCC para que tudo isso aconteça? Tá bom? É importante também você encontrar qual é a tensão do R1. Tá bom? Então vamos lá, ó. O resistor é de 330, vai ter que passar uma corrente de 20 mili. Passou uma corrente pelo resistor de 330, o que vai gerar? Vai gerar uma tensão. Então qual é a tensão desse resistor? Que somada a essa vai dar o VCC, ideal para essa situação. Qual é a potência do resistor? O valor do VCC e a tensão do R1, essas são as 3 variáveis aí que eu estou pedindo aí no exercício, tá bom? Então façam aí os exercícios, passem no campos de comentários, que é muito importante para gerar esse engajamento. Exercício 1 e 2, tá bom? Fechou? Posso contar com vocês? Espero que sim, para que a gente possa crescer, evoluir, melhorar e basicamente aumentar cada vez mais o nosso maravilhoso conhecimento no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa aula faixa preta sobre resistores, sobre basicamente tudo aquilo que a gente falou. Nossa, quanto conhecimento, né? Então, resistor, potência, corrente, divisor de tensão, lei de Kirchhoff, lei de Ohm, tamanho do resistor, inversão do resistor, divisor de tensão, braço direito, braço esquerdo, formas matemáticas, calculadora científica, enfim, muito mais, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido demais, tá? Fiz esse módulo aqui, esse vídeo com muito carinho para todos vocês. Não esqueçam de participar da melhor forma possível. Lembra sempre, juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, fazemos a diferença na educação do nosso Brasil. Tá bom? Um forte abraço do fundo do coração, professor Rodolfo, da família Eletrônica Fácil. Se você ainda não baixou o e-book, clica nos links aí embaixo que está incrível, sensacional, gratuitamente. Já faz parte do nosso conteúdo aqui para vocês, tá? Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.